Fala galera, tudo bem? Bom, aqui é o Vitor, eu sou o Urso aqui do canal Dicas do Urso e hoje eu vou contar um pouquinho aí pra vocês porque que eu sumi nesses últimos meses. Bom, na verdade foi um turbilhão de acontecimentos aí nos últimos tempos. É, Primeiro que logo depois do Dia das Mães eu terminei o namoro, tipo, e coincidiu também com esse período de crise que cada vez se estende por mais e mais tempo, né? Tem muita gente que às vezes acha que porque você mora no Rio de Janeiro e tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, e na verdade, tipo, é bem no contrário. É uma preocupação diária com questão de segurança, uma preocupação que não passa com relação a dinheiro, por exemplo. E tá todo mundo apertado, tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo em crise, tá todo mundo, tipo, contando as moedas, sabe? E muitas vezes as pessoas acham que só de você estar no Rio de Janeiro, então a sua vida está resolvida. E não é bem assim, né? Então, juntam todas essas questões, juntam o fato de ter terminado o namoro também, que na verdade era uma segunda tentativa do relacionamento que eu tive no ano passado. E às vezes a gente precisa parar para colocar a cabeça no lugar, a gente precisa parar, pensar um pouco, né? E eu estava precisando desse tempo, né? E eu ainda estou me dando esse tempo, talvez por isso que vocês não estejam vendo mais vídeos com tanta frequência. Aliado a isso vem a questão de eu estar entrando nessa fase da, eu acho que crise dos 30, né? Que você começa a questionar muito de tudo que aconteceu na sua vida, né? Principalmente quando tudo que você planejou não aconteceu, ou quando tudo que você idealizou que poderia se tornar realidade simplesmente não aconteceu, por N motivos, né? Então, quando a gente vai tomando consciência disso, de que, no meu caso, eu tô chegando aos 30 e que, tipo, tudo que eu planejei, que eu idealizei, que eu queria que fosse concreto, na verdade, não aconteceu, né? Na verdade, foi muito mais de derrotas do que de conquistas, né? E é muito difícil lidar com isso, né? E às vezes, por mais que todo mundo pense que mas tá bem, mas tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Ninguém sabe o que a gente passa quando a gente tá sozinho, ou quando a gente tá dentro de casa, ou quando a gente tá refletindo sobre essas coisas, né? Então eu quis me dar esse tempo do canal em questão de colocar a cabeça no lugar, né? E eu tava sentindo já essa necessidade de vir comentar sobre isso, porque alguns amigos, algumas pessoas próximas têm me perguntado do canal, perguntado se eu tenho interesse, se eu vou continuar, se... E sim, claro que sim, eu vou continuar com o canal. Inclusive tem parcerias, tem pessoas que têm procurado para fazer parcerias e logo logo vocês vão ver essas coisas acontecendo. Mas eu acho que mais importante de tudo é a gente estar bem, né? Eu falo muito sobre isso aqui no canal, né? Que como às vezes essa impressão de que está tudo bem não é bem assim, né? A gente tem que olhar mais a fundo e entender melhor como aquilo está acontecendo. Eu lembro que quando eu conheci o canal da Jojo, por exemplo, teve um vídeo muito legal que eu vi dela e eu já comentei aqui, que ela falava que tá todo mundo mal, que ela às vezes vai até a praia e tira uma foto e o quanto de as pessoas imaginam que aquilo é a vida dela, mas na verdade às vezes você está só passando por ali. Às vezes você, isso acontece muito comigo, eu fico rodando aqui pelo Rio, né, porque eu dou aula particular e às vezes você só passa por um lugar. Quantas vezes, tipo assim, eu não postei foto, por exemplo, da Praia da Barra e assim, eu fui até a areia, tirei a foto e pronto, segui e continuei a trabalhar e fui trabalhar, entendeu? Então, é, é interessante a gente ver como que isso, como que esses sentimentos internos, eles são tão importantes, né? E aí, voltando ao que eu estava falando, é, pelo menos no meu caso, como eu estou aproximando dos 30, né, eu faço, no ano que vem eu vou fazer 30 anos, eu tenho pensado muito em tudo isso que aconteceu até aqui, né? Tanto de trabalho, quanto questões acadêmicas, quanto de relacionamentos, e de família, e de vida. E a gente pensa nisso tudo e aí? Né? É difícil de pesar essas coisas. Ontem, por exemplo, foi aniversário do meu pai
acabou de fazer 60 anos e logo no mês que vem é aniversário da minha mãe, ela vai completar 50 e eu me imaginava aos 30, por exemplo, ajudando os meus pais, podendo é, tornar a vida deles melhor, tornar a vida deles mais fácil, porque a gente não vem de uma família que tem boas condições, a gente na verdade vem exatamente do oposto disso, de uma família que tem muito pouco. E eu acho que desde pequeno, quando eu via essas coisas, quando eu passava por essas situações dentro de casa, eu sempre pensava que no futuro alguma coisa ia dar certo para que eu conseguisse ajudar eles, para que eu conseguisse tornar a vida deles mais fácil, né? Porque já foi tão difícil até onde eu estou acompanhando, né? Então eu queria muito ter chegado aos 30, por exemplo, e poder ter ajudado mais, ter oferecido melhores condições para eles, né? E na verdade não foi bem o que aconteceu. Por mais que algumas pessoas pensem que, poxa, são detalhes às vezes, né? É só uma festa de comemoração que tipo de 60 anos ou de 50 anos, é uma festa de 60 e de 50 que não aconteceu ou que não vai acontecer, porque a verdade é que tipo assim, tá todo mundo lutando para sobreviver, entendeu? E eu sei que às vezes, mas você tá falando de uma festa, eu acho que às vezes para quem tá oferecendo a festa, pode parecer uma bobeira, uma trivialidade, mas eu sempre acho que para quem recebe é sempre muito gratificante, né? E eu queria ter tanto conquistado algumas coisas e ter chegado nesse ponto de poder ajudar eles, quanto de poder comemorar com eles, né? E na verdade, tipo, eu não sei nem se igual eu não fui pro aniversário do meu pai e provavelmente eu não vou poder ir pro da minha mãe porque a vida no Rio é muito cara e muito difícil de você se manter. Então, são muitas questões. Eu tenho essa tendência também de às vezes pensar muito e tentar tipo resolver os problemas e tentar minimizar esses problemas, né? E muitas das vezes a gente não consegue porque não está tudo na mão da gente. Na verdade é essa. Por mais que a gente tente controlar tudo, por mais que a gente tente ter tudo no lugar e ter tudo ajeitado, né? Não dá para controlar tudo, né? Então, esse período que eu sumi, ele tem muito a ver com isso, com, com esse reconhecimento de que a gente conquista algumas coisas sim, e que muitas coisas do que a gente planeja, infelizmente, não é possível, não são possíveis da gente concretizar. Talvez a gente consiga, talvez a gente não. Acho que a gente tem que persistir sim. Eu sempre incentivo muito, eu acho que a gente não pode desistir. Só que quando você está chegando próximo dos 30, você tem uma energia que é diferente, tem um cansaço ou um esgotamento, que é o que eu acho que hoje eu estou sentindo, um esgotamento tanto físico quanto emocional muito grande, porque vem de muitos anos de tentativa, né? Vem de muitos anos de você planejando e vendo que não dá, e vendo que não tem como, e isso tudo é muito difícil, a verdade é essa, né? Então, tiveram várias pessoas que mandaram temas de vídeo, eu quero trabalhar com isso, eu gosto muito de estar aqui no canal, isso é muito confortável quando você vê, tipo, quanto ajuda as pessoas, sabe? Mas eu prezo sempre por a gente estar bem, primeiro, né? Então, por isso que eu tenho me resguardado um pouco mais, tenho ficado um pouco mais na minha, tenho tentado melhorar o meu emocional primeiro, né? Porque lidar com todas essas coisas, com todas essas emoções, com todas essas frustrações, com todas essas dificuldades, como é a vida no Rio de Janeiro, né? E a verdade é que preocupação financeira é uma preocupação muito grande, é um estresse que te desgasta, que te suga e que é difícil de você lidar, né? Mas são
benefício e malefício da vida adulta, né? É assim que as coisas funcionam. Eu queria trazer um pouco isso para vocês, até porque eu acho importante as pessoas verem também que a vida da gente, ela não é só o momento da alegria, ela não é só o momento em que está tudo dando certo, ela não é só aquele instante que as coisas estão brilhando e acontecendo, mas ela também é um momento de reflexão, ela é um momento onde as coisas não dão certo, ela é um momento onde você vê que tipo que fracassou ou que não conquistou e que isso faz parte da vida, né? Eu acho que a gente também tem que se permitir, assim como a gente se permite um dia estar feliz, um dia estar alegre, saltitando, a gente tem que se permitir os dias que a gente não está feliz, que a gente está chateado, que a gente está decepcionado e que a gente está entendendo que o mundo funciona assim, né? Eu tô montando um vídeo também para colocar aqui no ar que fala um pouco sobre isso, sobre o quanto as pessoas são muito gratuitas em oferecer críticas e acusações e apontar verdades que nem sempre são as verdades absolutas, né? E quanto elas direcionam poucos elogios pra gente, né? Quanto elas gastam tão pouco tempo em fazer um complemento, em dizer coisas que às vezes são triviais, né? E eu acho que a gente tem que pensar nisso porque a gente nunca sabe como está a cabeça das pessoas, a gente nunca sabe como elas estão se sentindo por dentro, a gente nunca sabe o quanto os comentários ou as ofensas ou essas coisas podem deixar as pessoas mal, né? Então por isso que eu acho que a gente direcionar um complemento, um elogio ou falar alguma coisa agradável sempre é muito mais positivo e vai trazer um retorno para a gente muito melhor do que ficar criticando ou fazendo uma piada ou, sabe, tratando uma diferença da pessoa como algo negativo. Então, gente, eu queria trazer um pouco disso, compartilhar um pouco desse momento que tem sido um momento difícil para mim, que eu tô tentando colocar a cabeça no lugar, tô tentando, sabe, me acalmar, tentando ser positivo, entender que tem outras possibilidades, tem outros caminhos, que muitas coisas dão errado para outras darem certo. Mas, assim, é um mix de muitas emoções, né? E aos poucos a gente vai melhorando. Acho que a mensagem que eu queria deixar também para vocês é, primeiro, isso, que nem todo dia a gente está bem. Às vezes a gente passa por períodos que são muito ruins mesmo. É importante a gente entender também que a vida de todo mundo é uma incógnita. A gente não sabe muito bem todos os detalhes para a gente poder analisar ou criticar ou dizer alguma coisa, né? Na verdade, só quem passa por qualquer situação sabe a dureza desse tipo de coisa, né? E o quanto é difícil ou não passar por qualquer situação. Então, é muito disso tudo que está passando na minha cabeça, muito de esforço, eu vejo o quanto, eu acho que a gente tem que reconhecer as coisas positivas que a gente tem, né? O quanto de esforço que eu faço para tentar de repente chegar nesse ponto de poder dar um retorno para os meus pais, por exemplo, de ter uma condição que seja melhor do que a que eu tinha, e eu acho que isso a gente vai conquistando com o tempo. Mas é isso, gente. É difícil, requer tempo e aos poucos a gente vai acalmando o coração da gente, né? Quando a gente passa por muitas perdas, é normal que a gente tenha esses períodos que eu acho que é um período de luto, que você entende que muitas coisas você perdeu e não vai conseguir recuperar. Isso eu falo muito em questão profissional, por exemplo, que às vezes a gente almeja muita coisa, a gente quer muita coisa e muitas vezes as coisas não são possíveis, né? Mas que outras portas abrem, que outros caminhos chegam e uma hora dá tudo certo. A gente tem que confiar, né? Então, assim, eu queria que esse vídeo fosse mais alegre, mais animado, mas, né?
Vocês podem ver que nem os quadros estão aqui mais. Os quadros eu tinha colado com uma cola para não danificar a parede, acabou que os quadros caíram, aí alguns quebraram, enfim. Mas, né, em breve eu volto com um vídeo mais animado, mais contraído, mais feliz, espero, né? E é isso, gente. Não desistam, sigam firmes e fortes. E entendam que as pessoas têm seus dias, elas têm as suas dificuldades e que não é fácil. Não é fácil. Na verdade, se a gente for parar pra pensar, é bem difícil. Bem difícil. Muitas coisas são bem difíceis. Algumas são fáceis, mas outras são bem difíceis, né? Mas faz parte, gente. Então é isso. Esse vídeo é mais de desabafo mesmo, para dar uma posição para vocês não pensarem que eu sumi, que eu desapareci, que eu tô aqui. E como eu falo que vocês podem me encontrar lá no Instagram, talvez eu costumo publicar mais lá, né? É mais dinâmico, então vocês podem me acompanhar lá. E tem a página no Facebook também. E é isso, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês. Em breve eu volto com outros vídeos. E é isso. Tchau, tchau, viu? Até mais.